Bom dia, gente. Tudo bem? Competindo aqui com a hora do almoço. Então, um pouco para falar de um tema não tão palatável assim. O tema do painel, acho que é um tema que provoca, instiga e a ideia desse painel é acender o farol amarelo. Então, eu sou Giovanni, esqueci de me apresentar. Prazer. A ideia é acender o farol amarelo para poder chamar atenção para esse tema que, pelo menos na minha vida, tomou alguma relevância e, por conta disso, tenho tentado conversar um pouco sobre isso publicamente, com os meus amigos, com as pessoas mais próximas. Bom, a história da minha vida é a história de, talvez, a mesma história de muitos de vocês. Eu trabalhei em escritório de advocacia por muitos anos, com aquele sonho de me tornar um sócio num escritório de advocacia, num escritório grande aqui em São Paulo. Sempre fui advogado, sou advogado e não pretendo fazer outra coisa dentro do direito que não seja advogar. Nesse caminho para tentar me tornar sócio em um escritório de advocacia, em algum momento da vida eu pifei. Achei que não estava fazendo mais sentido aquela jornada, aquela rotina para a minha vida, seja pela pressão, seja pela quantidade de trabalho, mas principalmente, e aí isso é o Giovanni do presente olhando para o Giovanni do passado, mas acho que o que faltou para mim foi ter diálogo com as pessoas que estavam à minha volta, mas não um diálogo pensando em trabalho, um diálogo propositivo pensando em gestão de pessoas. E nesse momento que eu pifei, fui trabalhar na 99, troquei de carreira, saí de prestador de serviço e virei cliente, e lá consegui entender. Foi a minha primeira experiência em uma empresa, mas comecei a entender como que era ter uma empresa que focava também em pessoas, não só em trabalhos, né? Porque eu acho que quando a gente se concentra muito numa corporação, numa empresa gigantesca, escritório faturando 100 milhões de reais por ano, é uma empresa gigantesca, com pessoas que não foram treinadas para lidar com pessoas, só com trabalhos, vai dar merda mesmo, né? Não tem muito como dizer ou como não dizer. Mas o que eu quero, mais do que apontar dedo, eu queria tentar ser propositivo, a partir da minha experiência pessoal, de uma pessoa que já se fudeu, já entrou em depressão, e que talvez o contexto do trabalho tenha atrapalhado, talvez não. Mas assim, o que eu entendi nesses 14 anos de advocacia, uns 17 anos vivendo no mundo do direito, foi que trabalhar é difícil. Se fosse legal, nós pagaríamos para trabalhar. Sempre vai ser uma merda. Não tem como ser agradável. Como, diante disso, tentar transformar o trabalho, que é uma parte considerável da nossa vida, a gente passar trabalhando, como transformar isso de uma maneira que a gente consiga suportar. Eu acho que, para mim, faz muito sentido a gente ter um alinhamento com as pessoas que a gente trabalha. Que talvez eu não tenha tido, e o alinhamento vem do diálogo. E talvez eu não tenha tido, quando era mais novo, a oportunidade de diálogo com as pessoas que estavam gerenciando o meu dia a dia de trabalho. Então, acho que a primeira sugestão que eu digo aqui o liderado precisa diminuir a assimetria de informação com o seu líder. Porque é justamente a falta de diálogo que acaba gerando ansiedade. Então, eu preciso saber o que meu chefe quer que eu entregue e eu preciso saber o que eu consigo entregar para o meu chefe. E a gente precisa colocar isso na mesma página, só conversando. E quando eu fui para 99, eu tive, na minha primeira semana de trabalho, eu tive um horário na agenda com o meu chefe, que a gente chama de one-one. Eu tive a oportunidade de sentar frente a frente com o meu chefe para conversar. E eu fui lá com uma lista de pendências que eu queria bater com ele. E ele falou, não, esquece.
Esquece isso daí. Eu quero saber como que você está, como que foi a tua primeira semana de trabalho, o que você está pensando aqui para os próximos anos. E, porra, aquilo foi para mim transformador, em saber que existia um espaço dentro do ambiente de trabalho que eu pudesse conversar sobre mim. E esse é um exemplo que eu tento levar onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja. Mas eu acho que a gente também, e às vezes até o título pode dar uma chocada, eu acho que é importante a gente saber que sempre vão ter dificuldades, que porra, sempre vai ter semana que você vai trabalhar 12 horas por dia, quase virar à noite. O importante é, nessa história de ter a possibilidade de trocar ideia com quem você está trabalhando junto, é dizer assim, pô, estou no limite, está difícil, porque aí você levanta o sinal amarelo. E sem demérito, né? Eu acho que é importante você saber a hora de levantar o sinal amarelo. Mas também saber, porra, que tem semanas que você vai ter que se fuder. Porque a vida é assim. A vida não é uma estrada linear. A vida é uma estrada cheia de curva, cheia de subida, descida. Na 99 mesmo eu passei por momentos muito bons de gestão, passei por outros momentos nem tão bons. E a vida oscila. E depende de pessoas, depende de momento. E eu acho que o segredo, que eu ainda não encontrei, não descobri, a gente conseguir balancear. E eu acho que é possível, em maior ou menor grau, você conseguir misturar performance com saúde mental. É um desafio difícil de manter o equilíbrio. Tem mês de semana que você vai desequilibrar. Tem semana que você vai estar melhor. Tem semana, tem semana que você acorda, treina direitinho, come direitinho. Aí você passa um dia, pelo menos esse é o problema, né? Um dia que eu trabalho até mais tarde porque eu preciso, é difícil às vezes de voltar para o trilho e continuar na mesma jornada. Assim, acho que de tudo que eu queria dizer assim, dá para a gente ter um ambiente mais saudável no direito. Não basta a gente esperar que os nossos empregadores sejam os únicos responsáveis por isso. Não dá. Você precisa existir na sua agenda. Você precisa ser a pessoa que... Ninguém vai tentar fazer com que sua vida fique melhor por você. Só você. E às vezes nem você. Então, o contexto em que a gente trabalha é um pouco complexo. E eu acho que a gente tem também ter o direito de poder escolher os lugares onde a gente trabalha. E aqui não dá para a gente falar nesse assunto, nesse painel, sem falar do incidente que aconteceu aqui com um grande escritório de advocacia nesse ano. Talvez não tenha sido a última vez, não foi a primeira vez, mas eu queria te convidar, Ananda, para falar um pouco disso. É isso aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ananda. Eu faço parte, junto com o Giovanni, de um grupo de advogados corporativos, né, in-house lawyers. E, enfim, que a gente faz muita troca de informação, troca de benchmarking, etc. E em agosto desse ano, a gente também discutiu sobre lá o trágico incidente que aconteceu no escritório aqui de São Paulo, de um estagiário, né, que tentou tirar a vida pulando da sacada do escritório. E aquele mal-estar geral, imagino que todos vocês tenham passado por ele também quando tomaram conhecimento dessa notícia, mas como o Giovanni falou, não foi a primeira vez que a gente tem uma notícia dessa, né, no nosso meio. E a gente começou a refletir, assim, esse grupo de advogados começou como um grupo pequeno, no início só de advogados de startup, e foi crescendo, hoje já tem quase 150 advogados de empresa. E a gente começou a se perguntar, assim, no calor do momento, até, gente, vamos fazer um grande boicote a esse escritório, e todo mundo rompeu o contrato, e a gente, não, peraí, né? Como um velho marinheiro, durante o nevoeiro, vamos tocar o barco devagar, e a gente começou a pensar e falar, não é um problema de um único escritório, a gente realmente tem um ecossistema adoecido, e isso está difundido de forma geral, assim, no nosso meio de trabalho.
e a gente começou a olhar para dentro de casa, assim. Então, o que nós, como gestores jurídicos e como advogados, o que a gente poderia fazer em prol de um ecossistema melhor do ponto de vista de saúde mental. E nisso saiu um grupo de trabalho aí de outros 14 advogados que, colhendo sugestões e refletindo e discutindo, a gente teve a ideia de fazer um compromisso público com algumas práticas, assim, algumas condutas, alguns comportamentos que a gente acha que podem ajudar a construir um ambiente melhor. E aí isso, enfim, se tornou um site. Aqui tem o QR Code que todo mundo pode acessar, eu os convido. E são medidas assim concretas e práticas diretas, por exemplo, com relação ao horário, né? A gente tem quase uma glamorização de trabalhar fora do horário comercial, e aí é uma das coisas que a gente propõe, assim, a gente se compromete, e aí lá você pode se comprometer como pessoa natural, pessoa física, ou como departamento jurídico, ou como Lawtech, ou como, enfim, escritório de advocacia, instituição, judiciário, mas, enfim, a gente se compromete a não acionar nem o nosso time, nem os nossos prestadores fora do horário comercial, a menos que haja real necessidade disso. A gente se compromete a criar um ambiente de segurança psicológica em que as pessoas se sintam à vontade para falar do que sentem, para colocar opiniões divergentes. A gente se compromete a tratar os erros sem um caráter persecutório, entendendo que só erra quem tenta e tentando ver o erro sempre como um processo de desenvolvimento. E aí, claro que a gente está falando de todo o erro, né? Não do erro irresponsável, do erro intencional, mas do erro, enfim, que foge dessa marca. A gente se compromete a, mais do que tudo, né? A gente fala não passar pano para quem passa pano e não permitir e levantar a mão diante de qualquer tipo de assédio moral, assédio sexual, enfim, de qualquer tipo de desrespeito. Estimular a adoção de canais de denúncia, canais anônimos, então, seja nas empresas nas quais a gente trabalha, seja nos prestadores de serviço, né, que a gente contrata. Só fazer um parênteses aqui, né? Para a gente pode ser complexo, porque muitas vezes a pessoa que lidera o jurídico, que talvez esteja nos causando problemas, seja a pessoa que lida com compliance também, né? Então, são um parênteses que... Pô, eu ainda não vi solução, mas queria te interromper para falar isso, desculpa. E uma discussão boa essa também, né? Do aparente conflito de interesses de assumir essas duas cadeiras, né? E, enfim, aí de selecionar prestadores de serviço que tenham também esse comprometimento com essa pauta de saúde mental. E aí são lá 10 mandamentos, vamos dizer assim, 10 compromissos públicos que a gente adota, e eu os convido também a refletir. E a ideia foi um pouco essa, assim, diante dessa situação, dessa constatação, né, o testemunho que o Giovanni deu aqui, eu tenho certeza que, se vocês não viveram, pelo menos conhecem alguém que já passou por isso no nosso meio, assim, jurídico. E, diante disso, a busca de o que a gente pode fazer, olhando para dentro de casa, assim, o que a gente pode fazer para a gente não perpetuar comportamentos tóxicos, assim, né? A gente tem a velha piada do estagiário, mas quando eu era estagiário, eu virava à noite, mas quando eu era, assim, cara, não é legal isso, não faz bem para o estagiário, não faz bem... enfim, acho que é essa reflexão, colocar a mão na consciência e puxar para a gente, assim, o que está dentro da nossa zona de influência, o que a gente pode fazer para construir um ecossistema melhor. Vou te provocar, antes só. Acho que algumas ferramentas que a gente tem para lidar com problemas de trabalho, de saúde mental no trabalho, acho que é a psicoterapia, você ter uma rede de contatos de apoio próxima, pessoas com quem você possa conversar sobre isso, mas existe um tabu bem grande sobre a adoção de medicação. E aqui eu te convido, Andreu, para conversar. Não sei se todos conhecem o que é o Venvance, um remédio. Vou pedir para o Andreu explicar também, então. Mas de que maneira a medicação pode servir como uma ferramenta ou não? De que maneira a gente não pode botar a medicação a serviço de tudo aquilo que a gente está colocando em xeque aqui? Essa é a minha proposta de provocação para você. Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta.
né? E eu quero responder de uma forma um pouco diferente, né? Falando sobre o caráter estrutural da crise de saúde mental que a gente vive, né? Eu acho que é fundamental dizer para vocês que esse é o mercado de trabalho mais polarizado que vocês vão ver na vida de vocês, né? Eu acho que com a difusão do conhecimento da forma que é hoje, as exigências para vocês chegarem naquela posição que te exauriu, né, de ser sócio num grande escritório, hoje basicamente pressupõe que você faça mestrado, doutorado, trabalhando em tempo mais que integral, né? Então a gente vê um pressuposto de exaurimento e de quase glorificação desse cenário. Se você for ver aqui nessa mesa, ele faz doutorado na USP, eu faço na PUC, Ananda? Assim, mestre pelo FMG. Todo mundo fez mestrado e doutorado trabalhando, né? Tempo integral, muito mais que integral. Era 20 horas por dia, quase, no final da dissertação. Pois é. Então, você basicamente sabe, né, é sabido que você abdica de sono. Eu também. Era dormir de 2 às 6 da manhã, era o meu tempo de sono durante os últimos 2 anos do mestrado, né? Então, esse cenário é um pressuposto, porque a gente sabe que a gente tem um contencioso hoje cada vez menos pago, que é parte da estrutura, né? Eu acho que talvez a coisa mais importante que a gente possa falar mais até do que saúde mental é que vocês compreendam qual o propósito de vocês, né? Como funciona o mercado de trabalho e como vocês vão se encaixar para realizar um trabalho que seja bom e que vocês sejam capazes de lidar com a rotina, né? A gente sabe cada vez mais contencioso é massificado, né? Nós temos 100 milhões de processos no Brasil e em escritórios, né? Imagina que quem trabalha aqui em escritório de advocacia, sabe? Vocês são o principal custo nos lugares que você trabalha. Então, você pensar em economia de recursos, está falando de vocês, tá? Não está falando de energia elétrica, não está falando de computador. Vocês são o principal custo no escritório. Então, sempre vai ser uma dinâmica muito complexa pagar o suficiente para você e ser competitivo no mercado, né? Existe uma forma de tentar fugir disso, que é subir o nível, mas que há um preço muito alto que é pago, né? É pago em exaustão, é pago na queda, na falta de convívio com a família e é pago com saúde mental, que provavelmente todo mundo decaiu durante o mestrado e doutorado, né? E não foi pouco que decaiu, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que todos têm que pensar, né? Em que ponto eu estou da minha carreira, o que eu quero fazer, que tipo de rotina eu suporto, né? Porque cada área específica vai ter uma rotina que é muito diferente, né? Quem é do consultivo sabe que férias são sugestões, Natal, Ano Novo, talvez você trabalhe. Quem é de mercado de capitais sabe que eventualmente vai dormir no escritório. Que tipo de rotina, que tipo de vida você quer ter? Como eu consigo ter um plano que adeque o que eu desejo à vida que eu quero ter, né? Esse é um ponto. E falando especificamente sobre o Vence, é uma droga que, teoricamente, melhora o desempenho e que teve um anúncio que foi... A gente escreveu um artigo que teve uma boa repercussão falando do absurdo que é exigir que as pessoas tenham que usar um remédio de uso controlado e para casos muito específicos para que desse conta do trabalho, né? A gente tentou conversar com a pessoa responsável, né? Eu acho que a ideia aqui também não é apontar o nome, não é uma crítica direta, é mostrar que isso é um sinal de um comportamento mais amplo, né? Porque o que esse anúncio, na verdade, dizia é que o meu ambiente de trabalho é um ambiente exaustivo, é um ambiente que você vai trabalhar tanto, vai ser tão exaustivo que você não vai dar conta, né? E isso é algo que todos nós temos que nos levantarmos, né, contra, porque como eu vou permitir que a advocacia se torne o reino da exaustão, né? A gente realmente precisa trabalhar, né? Isso é um trabalho conjunto, como muito bem falou, envolve o escritório de advocacia, envolve também os próprios escritórios, né, que juntos precisam pensar, e o OAB, obviamente, em ter um limite na rotina que torne o trabalho mais adequado, né, que a gente tenha alguma qualidade de vida ao longo da carreira, né? Porque o custo de você não ter a qualidade de vida é diminuir a perenidade, né? Imagino que todos vocês, né, principalmente quem for do Rio de Janeiro, sabem que uma doceira famosa normalmente é uma ex-advogada, muitas vezes muito bem sucedida, né? Então vocês veem quantas pessoas chegam e desistem do direito muito bem formadas, com uma carreira aparentemente muito bem sucedida, mas que simplesmente não querem mais ter essa vida.
Então, tem um custo reputacional, né? Um ônus para todos nós. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Giovanni? Eu vou provocar também a discussão aqui, dizer que minha jornada em escritórios foi ruim, mas também foi muito boa em alguns momentos. E que eu já cheguei nesse ponto de pensar em porra, foda-se. Foda-se mestrado, foda-se doutorado, foda-se meus anos de carreira, eu vou começar do zero. Foda-se. Algumas vezes na vida eu cheguei a pensar nisso. Talvez por um pouco de medo, mas também talvez por achar que eu não saiba fazer nada direito além de advogar. Ainda não fui, mas talvez possa ir. Mas o que eu quero dizer assim que também já me encontrei no direito tantas vezes quanto eu me desencontrei. E para mim, cara, assim, eu queria que você conversasse falasse sobre isso também. Né? Tem um documentário, um livro, chama Sociedade do Cansaço. Um livro pequenininho de um sociólogo coreano. Tem um documentário no YouTube também. Ele diz que o excesso de liberdade, que é o que a nossa geração talvez almeje tanto, o excesso de liberdade no trabalho também é uma escravidão. A gente tem uma compulsão por liberdade, mas na verdade a gente está preso nessa liberdade. Eu queria que você, você que trabalhou num puto escritório hiper tradicional, que trabalha hoje com muita liberdade, queria que você comparasse e saber se isso foi bom, melhor ou pior, como é que você enxerga isso também. Eu acho muito boa essa reflexão do livro e eu acho que isso é uma coisa que está todo mundo vivendo nessa era pós-pandemia, né? Que é essa escravização pela liberdade, né? Assim, a gente muitas vezes tem uma ilusão de que agora, quando você está ou num ambiente de startup, ou num trabalho remoto, ou uma forma mais flexível de trabalho, a vida vai ser mais leve. Quando muitas vezes é o contrário, assim, parece que você está sempre em dívida, sempre assim nadando e morrendo na praia, né? Eu acho que tem alguma coisa do tradicional. Assim, eu ainda não conheço o esquema ideal, mas eu acho que tem alguma coisa do tradicional que coloca limite entre a vida privada e a vida profissional, vamos dizer assim, a jornada de trabalho, que torna essa relação um pouco mais saudável, né? Eu acho que essa falta de fronteiras, a gente precisa ter muito cuidado para conseguir estabelecer esse limite de forma Quem precisa saudável. pôr as fronteiras? A gente ou nosso empregador? Como é essa relação? Eu acho que é uma construção dinâmica e eu não acho que a gente pode esperar que o empregador cuide disso, assim. É claro que não dá para tá acontecendo uma coisa importante, te acionam fora do horário de trabalho, não dá para fingir, mas assim, de certa forma, eu acho que, né, a gente tem uma responsabilidade de desenvolver os nossos líderes também, assim. Então, eu acho que é uma construção dos dois lados, assim. Bom, se quiser complementar, só queria fazer um contexto, né? O Venvance, não sei se vocês já assistiram um filme com Bradley Cooper que chama Sem Limites. Sem Limite, agora eu não lembro. O Venvance ele é comercializado também para esse fim, desse filme. Só para falar, gente, foi uma emergência de trabalho, né? Super combinando com o tema. Caso pegando fogo, que não tinha como atender. Então, desculpa a todos aí, mas realmente é super estratégico o julgamento hoje. Né? E vou fazer uma provocação para o Giovanni, né? Depois desse ano que a gente escreveu esse artigo e você começou a se envolver muito mais com o tema saúde mental, você sentiu alguma diferença? Seus prestadores de serviço, como eles lidam com o tema, essa importância aumentou? Não. A resposta é essa, assim. Eu acho que poucos se importam. E eu acho que talvez eles nem devam se preocupar 100% com isso até começar a afetar o trabalho deles. Mas e é mais ou menos, acho que não, porque depende muito mais de como eu, tendo espaço e liberdade para poder fazer isso, exijo que eles trabalhem. Então, tem quem trabalha com M&A, não sei se tem alguém que trabalha com M&A. Você vai ver fases de merda perto do closing do M&A. E sinto muito, você escolheu essa carreira, você é uma pessoa adulta que escolheu essa carreira. O escritório deveria ter times que fazem um backup, então eu acho que quem trabalha com M&A é um trabalho em ondas. 2 semanas de merda, 1 semana ok. 2 semanas de merda, 1 semana ok. E talvez seja essa a dinâmica que tenha que ser mesmo. Né?
Mas a resposta é não. Porque, e quando é sim, é porque a gente está direcionando para ser nesse sentido. Eu não espero dos nossos prestadores isso. Sim. Ananda, vou te aproveitar e fazer uma pergunta. Né? Assim, a gente tem visto, né, que quando a gente trata de diversidade, que é o assunto até a gente se conheceu, né, que você só começou a ter uma repercussão maior quando, principalmente, multinacionais começaram a cobrar, tipo, como política de contratação, métricas de diversidade racial. Vocês acham que a gente vai chegar ao ponto de ter alguma métrica de saúde mental, de medição de turnover, e ter isso como um possível controlador das condições de trabalho? André, eu espero que sim. Eu acho que agora, numa época que a gente está falando tanto de ESG também, é difícil a gente não passar por essa pauta, né? Eu acho que as empresas estão cada dia mais olhando para dentro de casa e acho que pandemia também trouxe o tema de saúde mental muito à baila, né? Então, eu acho que a gente caminha para lá, mas tem muito chão pela frente, assim como tem no tema de diversidade, né? Que a gente tem aí muita coisa, muito celofane ainda, faltando ainda muita ação mais concreta. Gente, a gente está com o tempo esgotado, mas eu vou pedir licença para perguntar se vocês querem fazer alguma pergunta que a gente discutir, se alguém quer fazer algum comentário sobre o assunto. Por favor. Boa tarde. Eu queria fazer a pergunta para os palestrantes, quando colocam que, olha, seria interessante ser do seu... a sua responsabilidade de criar limites e tudo mais, vocês acham que existe uma possibilidade, ou qual que é a melhor forma de virar para o seu gestor, para o seu empregador e impor limites? Qual que é uma solução cabível, assim, sem que você seja rotulado ou entabulado como fraco, como a pessoa que não aguenta, a pessoa que não aguenta o tranco? A gente falou sobre você escolher ou não uma carreira determinada desse ponto, mas assim, existe alguma medida em que você pode escolher uma carreira mais desafiadora e tentar impor limites ao mesmo tempo? Obrigado. Qual o seu nome? Pedro. Pedro, eu vou responder muito rapidinho. Eu acho que o primeiro ponto se trata de senioridade e responsabilidade. Eu acho que todos nós que somos advogados sênior, que somos sócios de escritórios, que somos gestores, né, é uma preocupação, uma responsabilidade nossa chegar e acompanhar os nossos funcionários, os nossos subordinados, né? E, principalmente, talvez o aspecto que seja mais importante seja te ensinar a como colocar a construção de limite de uma forma assertiva, né? Porque eu acho que toda dificuldade em colocar esse discurso é porque no ambiente de trabalho não pode ser um discurso emocional. Você tem que chegar a apontar objetivamente. Cara, estou trabalhando 14 horas por dia, não é razoável, não tenho nem tempo de descansar, de refletir adequadamente sobre os assuntos, né? Então, a forma como você coloca uma dificuldade que é real, não estou negando que seja, também faz diferença, e eu acho que, dependendo do grau de senioridade, você ainda não sabe o léxico que vai funcionar no seu ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que quem é sênior, quem é gestor, deve assumir esse papel de orientar, mesmo que você não tenha a capacidade de dar uma licença que passe pelo RH, que passe pelo diretor jurídico, você pelo menos orientar como se coloca essa pauta, sem parecer não profissional, sem parecer fragilidade, sem parecer qualquer outra característica negativa. Eu acho que é o papel que eu gostaria muito que todos nós assumíssemos, todos estamos nessa posição. Pedir demissão sempre é um limite máximo. Perguntou limite, mas é um limite máximo, que também passa recado, que não é um limite de reconstrução, mas é um limite de cisão. Você pede demissão, a Ananda pede demissão, o Andreu pede demissão, eu peço demissão, tudo no espaço de 6 meses. Isso também é uma forma de comunicar, ainda que de forma indireta. Que aí é uma comunicação pensando, é meio que o kamikaze que se mata pensando em salvar os outros. Mas eu tento sempre colocar coisas que eu faço. Minha agenda é aberta. Então, tem dia, hoje eu estou aqui, minha agenda está aberta, todo mundo sabe que eu estou aqui. Tem dias que eu vou vou treinar na hora do almoço, musculação. Está na minha agenda. Tem dias que eu marco o médico 10h30 da manhã.
É uma forma que eu, como gestor, estou colocando para que todo mundo olhe de forma transparente e saiba que também pode fazer isso. Eu, como gestor, não mando... Eu tenho uma ferramenta no Gmail que você programa e-mails para o dia seguinte. Passou das 7h30, 7 horas, dependendo do dia, eu só mando e-mails que chegam no dia seguinte, umas 8, 9 horas da manhã. O trabalho tem consistência gasosa. O que isso significa? Que ele vai ocupar o espaço que você dá para ele. Ele pode ocupar todo esse espaço aqui, como ele pode ocupar uma caixinha pequena. E você só consegue fazer esse tipo de limites conversando. E aí eu acho que se você não tem espaço para diálogo e conversa, talvez sair seja uma boa forma de colocar limites. Que sempre vai ter sempre vai ter alguém disposto a conversar. É mais difícil de encontrar um trabalho ideal? Pra caralho. Mas não é impossível. E eu acho que depende da gente poder dar o pontapé. Não dá pra gente ficar esperando que os outros façam isso pela gente. Vou, antes de encerrar, perguntar uma última vez se alguém quer compartilhar alguma coisa. Por favor. Meu nome é Camila, boa tarde. Obrigada pela essa troca e por compartilhar um pouco da experiência de vocês. Na verdade, é um pouco de desabafo, mas que acho que vocês podiam trazer alguma coisa também, que eu vejo muito que a responsabilidade está também na ponta do cliente, né? Eu acho que o cliente tem que ter também bom senso na hora que bate na porta, e aquele prazo de fato é urgente, aquele prazo de fato é sexta-feira à noite para o sábado, aquilo de fato é factível, né? Porque acho que quando a gente começa na cadeia assim, é impossível a gente esperar um ambiente saudável. Então, isso também é muito complicado, assim, o cliente exigir, né, na hora que vai contratar um escritório, que ele esteja no ranking, que ele esteja no Great Place to Work, porque todos estão, apesar de todos os problemas que a gente vê, não sei como, mas todos estão. E todo mundo, na verdade, doente, cada um num grau, mas eu entendo que todo mundo está. Então, eu acho que é um trabalho assim, de consciência muito conjunta, sabe? E é difícil, por exemplo, eu entendo um pouco da pergunta que o Pedro fez, e eu tenho certeza que vocês entenderam, porque, principalmente, a maioria das pessoas, né, precisam daquele dinheiro para no final do mês e tem, né, uma série de responsabilidades. Então, não é fácil simplesmente tomar a decisão. Muitas vezes, assim, você toma uma decisão consciente de que aquilo vai acabar com você em termos de saúde mental, mas que você precisa daquilo no final do mês. Então, queria ouvir um pouco de vocês assim, e reforçar assim, como eu acho que esse comprometimento, talvez, se vier da outra ponta da cadeia dos clientes, talvez, de fato, ele consiga um dia fazer, de fato, efeito dentro dos escritórios. Obrigada. Eu acho que isso vai um pouco da síndrome do que eu estava falando do estagiário também, né? E eu também fiquei quase 10 anos em escritório de advocacia, sofri bastante com o cliente, e eu me pego refletindo justamente sobre isso. Será que eu estou fazendo igual o estagiário que, assim, agora que eu estou do outro lado do balcão, eu tô... E acho que vem muito daí a proposta do compromisso, sabe? Porque é uma cadeia, um ecossistema, não tem jeito. Se o cliente não tem... E eu acho que o que está muito por trás disso é empatia. Assim, é muito se colocar no lugar do outro. Assim. E aí vai tanto para situações de real urgência, quanto para as outras que não têm real urgência e que acabam sendo uma inaptidão com a situação de pressão, ou uma ansiedade pelo resultado, ou até uma falta de planejamento mesmo. Assim, uma dificuldade, às vezes, até interna da companhia. Assim. Não é fácil, não, porque eu posso tentar ser o freio, mas tem vezes que eu não vou conseguir ser o freio. Porque a pressão vem de cima para baixo, né? Então, a pressão para o resultado também está ali. E a carta compromisso aqui é até um convite, né? São coisas que eu consigo fazer, que estão nas minhas mãos, para que eu possa conseguir, seja como cliente, seja como... E a gente concedeu essa carta com a visão de cliente que somos. Todos nós nasceu de um grupo de pessoas de departamento jurídico, né? Resolve tudo isso daí, isso vai resolver todos os problemas? Acho que não, porque nem sempre eu vou conseguir fazer isso 100% do tempo. E quando eu falo em demissão, assim, acho que é ter para si mesmo a decisão de se demitir. Eu não posso hoje mandar um foda-se e jogar tudo pro ar. Não, senão fudeu o mês que vem. Mas é um pouco desse posicionamento, assim, de... Pô, encerrei um ciclo, agora vou começar a abrir a porta para outro ciclo.
para não ficar na gaiola dourada, né? Porque eu acho que é onde muita gente a gente acaba se encontrando. Assim. Bom, gente, queria agradecer, já estouramos o tempo. Faço convite para vocês seguirem. Tem um Instagram, tem um podcast que eu e mais um amigo a gente toca sobre saúde mental, chama Lado B do Direito. O André já falou, então sintam-se convidados para participar. E eu acho que esse tema, essa discussão, não vai resolver os problemas, mas acho que a ideia é que a gente coloque esse assunto em destaque para que todo mundo deixe de se inibir em falar desse assunto publicamente. Acho que essa é a ideia. Obrigado. Obrigada, pessoal.